Tem aquele livro, né, O Sonho Grande, e eu acredito super nisso. Já que você vai sonhar, sonha grande, dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Isso eu acho que é super verdade, primeiro ponto. Segundo ponto, planeja a sua carreira, tenha objetivos, planeja, porque mesmo planejando, no meio do caminho algumas coisas vão dar certo, as outras não vão dar, e algumas coisas surpreendentes vão acontecer no meio do caminho. Mas se você tem um planejamento, você tem seu ponto futuro, isso te ajuda na decisão. Terceiro ponto, escuta o feedback e sabendo que chefe é passageiro. O melhor chefe é sempre o próximo, né? Quarto ponto, super importante. Boa. Quarto ponto, super importante. Acredite em você, né? Na sua carreira você vai ter pessoas que vão te levar para cima, pessoas que vão te levar para baixo, pessoas que vão jogar na bola, pessoas que vão jogar fora da bola, mas o que é mais importante é você acreditar no seu potencial e se preparar. O Experiências Extraordinárias é um oferecimento da Gênesis e apoiado por Mainstock, o shopping de produtos de beleza masculino na internet, e Van Creative Flower, a nova e exclusiva forma de presentear com flores. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que é o Edivaldo Vieira. Ele é CEO da Amil e topou vir aqui no Experiências Extraordinárias contar um pouquinho da trajetória, da história dele, de como ele conseguiu alcançar essa função, esse cargo dentro da Amil. Edivaldo, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Eu sempre agradeço, porque eu sei que as agendas são uma loucura. Mais bacana do que eu te apresentar, eu queria pedir para você se apresentar, contar para a gente um pouquinho quem é o Edivaldo, da onde você veio, como você começou sua carreira. Conta um pouquinho para a gente, Edivaldo, por favor. Rodrigo, primeiramente, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, que nós nos conhecemos recentemente, tem sido um prazerzão. Então, muito obrigado. Bom, vamos lá. Eu sou Edivaldo Vieira, eu estou como CEO na Amil, sou um homem negro de pele parda, cabelos pretos, rosto arredondado, estou usando um óculos, uma camisa social azul, um paletó azul, e atrás de mim tem um quadro cinza e vermelho. Bom, falar um pouquinho de mim, da minha carreira. Eu sou exemplo da colonização, né? Meu pai é português, minha mãe negra. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, na época era office boy, acho que poucos conhecem isso ultimamente. É verdade, hoje em dia não tem mais. Mas comecei como office boy e eu queria trabalhar em banco, então eu comecei a trabalhar em banco e muito na linha do, poxa, eu sempre acreditei, você já tem um não, então o risco é sempre você conseguir o sim. E foi assim que eu fui parar no Citibank depois, né? Eu estava trabalhando em um banco, eu entrei na faculdade, e a mensalidade da faculdade era maior que o meu salário, e eu estava indo para casa meio desolado quando eu vi o anúncio do Citibank. Eu olhei os requisitos, nenhum dos requisitos eu tinha, mas eu falei, bom, já tenho um não, eu vou tentar. Tentei e passei, e o Citibank foi minha grande escola, fiquei lá 15 anos, depois fui para o HSBC, depois para a MetLife, e atualmente eu estou na Amil nos últimos 5 anos, né? Eu digo que o Citibank foi a minha escola porque eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no Brasil quanto no exterior, aprendi bastante, e algumas coisas que eu acredito nessa trajetória na carreira, né? Primeiro, é o que você tem ou não, que eu já mencionei. Segundo, é de você sempre tentar estar preparado para as oportunidades, né? Porque na carreira eu acho que você tem que planejar, mas algumas coisas elas funcionam conforme planejado, algumas coisas não, e outras coisas no meio do caminho aparecem, né? E eu acredito que a educação é a mola propulsora para o nosso futuro e para o nosso desenvolvimento. Então, sempre estar estudando, estar se atualizando é importante, ainda mais nesse cenário atual em que reaprender é muito importante, né? Esse é um pouco da minha carreira, né? Se você me perguntar se eu esperava ser CEO quando você começou, não, porque eu sempre esperava fazer o melhor com o que eu tinha naquele momento e evoluindo, né? Do lado pessoal, eu sou pai da Sofia e do Gabriel. Sofia tem 23 anos, o Gabriel tem 20 anos. Super orgulho que eu tenho como todo pai, né? Que é uma experiência incrível. São os meus orgulhos, eu tenho uma tremenda felicidade. Sofia está formada de administração que ela fez na GV. O Gabriel está fazendo publicidade e propaganda na SPM, agora vai fazer intercâmbio. Super feliz.
adoro. Coração apertado, mas feliz, né? Aquela história, criar filho para o mundo, né? É verdade. Mas feliz e adoro poder estar com eles, estar com a família, ler, praticar esportes. E também sou palmeirense, né? Muito feliz pelos títulos ultimamente também. É verdade. Esse é um pouquinho de mim. E Edivaldo, me conta uma coisa, como é que foi para vocês, né, sendo uma empresa que lida com saúde, sendo uma empresa que lida nesse ramo da saúde, com a pandemia, né? Você recém assumindo a presidência da companhia, como é que vocês lidaram com isso? Como é que foi esse impacto da pandemia no dia a dia de vocês? E a gente ia lidar com o desconhecido. Qual o ponto ao lidar com o desconhecido? Que foi o mais simples nesse momento, por mais que pareça complexo, né? A gente criou um frame para quais são os aspectos, o que a gente ia gerenciar, quais eram as prioridades. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, tá bom, a primeira prioridade era cuidar do nosso time. Segunda prioridade, cuidar dos nossos clientes e beneficiários. E terceira prioridade, preservar e olhar os nossos indicadores, as nossas metas, esses pontos, né? O time, por quê? Primeiro, o time ia ter que ser cuidado para poder cuidar dos nossos clientes, além do que a gente estava lidando com desconhecido, né? Os clientes, porque a gente devia isso para ele, para a sociedade, num momento tão complicado, e a gente queria fazer a diferença assim, não queria deixar faltar nada, né? O máximo, a gente combinou que a gente ia evitar os máximos esforços para não faltar nada, e a gente conseguiu fazer isso. E o terceiro, para preservar os resultados, porque a gente está no ambiente corporativo e tem uma responsabilidade importante ali. Como é que a gente lidou com isso? A gente criou o comitê de crise e nesse comitê era um comitê multifuncional. Então, assim, sim, tinha um aspecto importante da medicina, que era uma pandemia, mas a gente colocou todos os players da empresa. Então, todas as áreas estavam presentes para a gente gerenciar essa inter-relação entre as áreas, para que a gente pudesse tomar as decisões adequadas, porque a gente estava lidando com desconhecido, então ninguém ia saber tomar decisão. Isso foi muito bom e muito gratificante. A pandemia gerou um emocional muito importante, então o trabalho em time foi fantástico. A gente discutia as ações, combinava, isso seguia de uma forma muito intensa. Lógico, tinha no primeiro momento uma liderança do corpo clínico de entender, de olhar, mas as interações foram super crescentes, né? Por exemplo, a gente em 15 dias colocou 7 mil pessoas, porque dos nossos 40 mil, praticamente 32 mil estão nos hospitais, na linha de frente. A gente colocou quase 8 mil em 15 dias em home office, que era um negócio que a gente nunca tinha feito antes, né? Então, aí foi um trabalho importante das áreas de operações, de IT, de capital humano, de alinhar. Isso foi fantástico. E a gente foi evoluindo e lidando com essa pandemia todos os dias. A gente tinha reuniões diárias com relação ao comitê, a gente estabelecia indicadores e ia acompanhando, né? Uma vantagem que foi importante para nós, a gente começou a acompanhar a pandemia desde a China. A gente tinha um comitê menor que ia acompanhando. Então, na hora que ela chegou no Brasil, a gente já tinha uns 2 meses, pelo menos, de acompanhamento prévio. Então, a gente tinha aí um aprendizado. Você já sabia o que estava vindo, você já sabia o que estava vindo pela frente, né? A gente tinha um aprendizado prévio, né? Porque como ela estava ao redor do mundo, a gente tinha um aprendizado sabendo que sempre no nosso país tem a tropicalização, que é um pouquinho diferente. Mas acabou sendo uma experiência super rica, porque a gente conseguiu tomar as decisões adequadas, a gente acertou muito mais do que errou. Tanto é que a gente virou o comitê de crise para o comitê de solução, até que era uma mensagem importante. A gente começou a contar os indicadores de uma forma positiva, em vez de ficar olhando óbito, olhar alta, efetivamente, que era muito maior do que isso, olhar toda a nossa eficiência clínica, fazer lives com os nossos times, porque nesse período a gente viu que a saúde mental teve um impacto importante, então a gente cuidou muito do nosso time com relação a isso. Teve um impacto importante, né, na liderança, então era sempre importante a gente separar o que a gente fazia para a liderança, o que a gente fazia para o time, o que a gente fazia para todo mundo, porque a liderança ficou muito pressionada, né, porque a gente não podia esquecer que eles também estavam passando pelas mesmas coisas, né, a pandemia, a preocupação com a família, a saúde, tinham que liderar pessoas remotamente, com uma tendência muito grande que, eventualmente, boa parte da liderança ainda é de comando e controle, né? Então, como é que você perde isso pelo virtual e tem que olhar? Então, assim, a gente lidou dessa forma, trabalho em time, comitê multifuncional, alinhamento, muita parcimônia, né? Lidando com o desconhecido, e a gente foi aprendendo no durante, esse aprendizado ia retroalimentando as nossas decisões.
e a gente conseguiu passar de uma forma que a gente considerou de muito sucesso. Quando a gente olha os nossos indicadores em termos de alta, de resolução clínica, de eficiência interna, a gente continua alerta, lógico, né? Não dá para parar. A gente apoia muito a ciência, os protocolos, máscara, isolamento, o álcool, porque é importante, a gente continua acompanhando isso, né? E o apoio da ciência, né? Então, assim, não dá para negar a importância da ciência, a relevância da ciência, e a gente seguiu muito essas diretrizes. Então, acho que foi assim que a gente lidou, e a gente continua lidando agora com os impactos da saúde mental, tanto nos nossos programas conjunto aos clientes, quanto cuidado com os nossos times também. Eu posso imaginar como tenha sido, né? Mas deve realmente ter sido um desafio de carreira monumental, né? Não só para você, né? Para todos que estavam envolvidos, né? Para o pessoal de front, lá nos hospitais, né? Porque realmente não foi uma época simples, né? Não, nem um pouquinho. Assim, eu sempre gosto de tudo na vida tem um lado positivo e negativo, né? Eu sempre busco olhar pelo lado positivo, por mais que a pandemia tenha levado no país mais de 600 mil pessoas, é um tempo um momento difícil, né? Todos nós temos alguém que tocou perto da gente, né? Ou pegou, ou sofreu, assim, acho que todos nós pegamos. Mas quando eu olho, principalmente para um cara que veio do mercado financeiro, estar nesse momento, podendo... E eu acho que isso muito vem com a idade, né? Eu tenho 53 anos, né? Aquele negócio do propósito, que está muito claro agora, muito importante. Poxa, a gente estava salvando vidas, né? A gente estava sendo protagonista no meio de um problema mundial, né? Então, assim, foi muito importante isso de você fazer a diferença. A gente conseguiu aqui também, dentro dos nossos valores, olhar para a sociedade, né? Então, a gente doou mais de 40 milhões de reais, desde cesta básica, máscara. Olha, que legal. A gente cedeu 2 hospitais para a prefeitura, um em Curitiba, um aqui em Sumaré. Então, assim, era muito gratificante isso, de você poder ajudar e prova que dá para você, mesmo no corporativo, olhar o corporativo, olhar o seu time e olhar o social, e é bem legal. Então, assim, para mim foi um momento ímpar, né? Eu falando parece que foi tudo calmo, mas não foi. Não, a gente teve, eu imagino que não. A gente teve estresse, principalmente lidar com o emocional das pessoas, né? Porque, assim, todo mundo estava sob muita pressão. Então, não dava para você ignorar esse fato, né? A gente chegou a fazer reuniões com pessoas mais seniors, que era assim, olha, hoje, e foi muito especial, que foi na Páscoa, véspera da Páscoa. Eu falei assim pro meu chefe, né, que é o presidente da holding no Brasil, amanhã eu vou fazer uma reunião diferente. Ao invés de a gente fazer update das ações e dos pontos, como as coisas estão sob controle, vamos combinar, as pessoas só podem falar coisas boas. E era só a liderança mais fina. E as pessoas começaram a falar só as coisas boas. E todo mundo tinha que achar coisas boas, né? A gente até brincava. Pessoal do jurídico. Mas você também tem que falar? Falei, não, você também tem que falar. E as pessoas começaram a ficar emocionadas, né? Você deu atenção, as pessoas ficaram emocionadas e de repente começaram a chorar. Então você vê como era importante fazer esse bate-papo. Nossa, que ideia legal essa! Que ideia legal! Ou seja, no meio da crise, deixa eu dar uma respirada, porque também tem coisas boas, né? O que você falou, vocês estavam salvando muitas vidas, né? E isso é uma coisa boa. Nossa, que ideia bacana! Muito legal. Eu imagino, né? As pessoas emocionadas. E a gente fez tanto que eu até esqueci de citar. A gente também cedeu hospital em Santos também. Então, assim, a gente ajudou Santos, Sumaré e Curitiba. Foi outro ponto. Mas por que a gente fez isso? Porque a gente entende, né? Eu estava lendo um livro, né? E um dos raciocínios que tinha no livro é assim: o ser humano é muito pelo lado negativo, né? Ele falou, por exemplo, se você chega e fala assim, bom dia, hoje eu não tive um bom dia. O meu também não foi bom dia, eu tenho conta para pagar, não sei o que lá. Se você chega e fala assim, bom dia, que seu dia seja maravilhoso, eu estou super bem, a pessoa fala assim, pô, o que você sabe que eu não sei? É mais ou menos assim. O que você tomou no café da manhã? Me dá essa vitamina aí que eu quero também, né? Eu li essa parte do livro, eu falei, poxa, é muito verdade, né? Quando você vai assistir o jornal, por exemplo, as notícias, sempre começa com notícia ruim, né? Que chama mais atenção. E a gente falou assim, vamos inverter, vamos fazer só do lado positivo. E deu uma energia, assim, que foi muito legal.
uma energia positiva para todo mundo. Poxa, olha só que bacana. O que a gente, mesmo nessa dificuldade, o que a gente está construindo de uma forma positiva em time. Então, assim, isso nos dá energia para continuar nessa jornada e para fazer a diferença, porque tinha que renovar a energia a todo tempo, porque durante esse período você viu, né? A gente viu na sociedade, tinha altos e baixos, né? Enquanto a gente não dava para se conhecer. Cara, impressionante. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. Você passou anos da sua carreira no mercado financeiro, né? Sim. Aí você veio para o mercado de saúde. O que você trouxe do mercado financeiro para o mercado de saúde, da tua bagagem, né? E quais foram as coisas mais surpreendentes que você aprendeu ou teve acesso no mercado de saúde? Boa. Excelente ponto, né? Então, assim, primeiro, eu acho que do mercado financeiro para o mercado de saúde, eu acho que o mercado financeiro traz muita eficiência, né? E por que isso, né? Acho que a gente foi lidando... Verdade. O fato de ter que lidar com a inflação, hiperinflação, os planos que tiveram, em que a gente fazia mudanças em 24 horas, no final de semana, trocava sistema, você tinha inflação, você tinha que ser eficiente, e gera ATM, e faz implementação, e faz no home banking. Lidar com o mercado financeiro trouxe uma agenda de eficiência muito grande e de capacitação muito grande, que nem todos os mercados no Brasil ainda estão lá. Então, assim, eu acho que a saúde é um mercado que ainda precisa gerar mais eficiência, e você que é usuário, você vê isso, né? Ah, tá bom. A inflação, infelizmente, nesse momento, a gente está numa situação mais complexa por N motivos. Mas, assim, você vê a inflação lá vamos chutar antes dessa crise, de 5, 10, e você vê a inflação da saúde em 17, 18. Poxa, pera assim, por que eu tenho meu reajuste de 20% e a inflação é X? Porque a inflação da saúde é diferente. Né? Então, assim, tem uma agenda de eficiência importante ali. Embora essa inflação seja muito impactada pelo envelhecimento da população, pela incorporação de tecnologia, pelo aumento dos insumos que está ali dentro, né? Então, e como a saúde é feita no mutualismo, isso acaba impactando, né? Principalmente os planos. Mas, assim, tem uma agenda de eficiência importante. Então, para mim, esse é o grande diferencial, o grande aprendizado que a gente traz do financeiro para a saúde, como é que a gente coloca e implementa essa agenda de eficiência de uma forma mais rápida, né? Então, por exemplo, aqui na Mil, a gente implementou o token, né? Que é um conceito de elegibilidade, que veio do mercado financeiro, né? Você tem o token nos seus aplicativos. Sim, o token do banco e tal. A gente implementou na saúde, por similaridade, experiência do cliente, assim, não faz muita diferença, mas esse é o tipo de agenda de eficiência que a gente tem que trazer e tem que trazer mais. Eu acho que, assim, essa capacitação de disciplina de execução é importante, que a gente traz do mercado financeiro para cá. Então, para mim, esse é o grande ponto. Ponto de aprendizado, principalmente na tomada de decisão. No mercado financeiro, a decisão era muito custo-benefício, investimento, retorno, ROI, essas coisas todas. Na saúde também precisa ser, mas tem um componente diferente e muito importante, que é o ser humano. E isso você não pode desconsiderar da decisão. Então, não é uma decisão pura e simples, né? E é um conceito de mutualismo. Então, assim, você considera o ser humano, sempre sabendo que você é responsável, principalmente no plano de saúde, por aqueles recursos para todos os que você atende, né? Então, você traz uma responsabilidade maior. Então, esse, para mim, é um diferencial que eu sempre falo para as pessoas, que isso é um diferencial importante. Além disso, a saúde tem uma complexidade maior, né? Porque você vê o histórico, não é um negócio que teve um probleminha agora. Ele vem de uma origem complexa, né? E é um setor que vai sofrer uma disrupção em algum momento, e esse momento está chegando. Por mais que você veja algumas outras startups, acho que ninguém está resolvendo o problema end-to-end, né? Então, a gente está resolvendo capítulos do problema. Então, assim, ele traz um desafio importante, porque não dá para negar que no futuro ninguém aguenta, né, aumentos assim, com a inflação que tem, porque ninguém tem aumento do salário assim. Então, de salário, exatamente, não vai conseguir pagar, né? E você sabe, como empresário e como CEO, assim, a segunda maior linha de despesa depois da folha de pagamento é a despesa do plano. Então, assim, tem que ter uma agenda de eficiência e a gente tem que colocar na empresa, principalmente, como é que eu ajudo os nossos clientes a resolver ou equacionar melhor esse problema, né? E o grande ponto daí passa muito pelo desperdício, né? Tem um relatório do IES, que é um Instituto de Estudos da Saúde Suplementar, que ele indica que no sistema você tem um desperdício de algo entre 20% a 25%. Isso a gente está falando de mais de 23 bilhões de reais, né?
Se você consegue tirar isso do sistema, ou reduzir isso do sistema, você consegue dar acesso a muito mais pessoas, além de reduzir o custo, que esse é o caminho, né? Então, esses são os meus aprendizados na saúde, importante. Como eu falei, eu não sou médico, então eu tenho um respeito muito grande pelos médicos, né? Mas também a gente tem que equilibrar essas várias variáveis para poder fazer a mudança também. A mudança que precisa ser feita, né? Edivaldo, como que é o cotidiano de um executivo como você? Né? Você comentou que você gosta de esportes, que você gosta de estar com a tua família, mas como é que é teu dia? Que hora você acorda? Como é que... Porque muita gente que está assistindo a gente aqui, e eu já ouvi, a gente já bateu um papo com outro convidado aqui que falou, o pessoal acha que ser CEO é glamuroso e tal, mas na verdade é um trabalho super complexo e tal. Então, às vezes eu fico pensando na curiosidade das pessoas de saber como é o dia a dia de um executivo como você, né? Então, conta pra gente, como que é o teu dia a dia? Qual que é a tua rotina de trabalho? Como é que você concilia todos esses desafios que você está narrando pra gente, né, com a vida pessoal, com os teus 2 filhos, com o churrasco que você gosta de fazer? Como é que você... Quais são as mágicas que você faz aí? Essa é uma boa pergunta. Primeiro, né, assim, eu sempre gosto de falar, né? Acho que cada um é protagonista da sua história, cada um constrói a sua história, nunca não tem uma receita de bolo ou um exemplo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu faço algumas coisas que, tipo, não é o modelo ideal, né? Por exemplo, eu durmo pouco, então eu acordo cedo. Então eu acordo... Agora eu estou acordando mais tarde, eu acordo em média 4h30 da manhã, né? Eu gosto de acordar... Eu acordo 4h30, então no meu dia normal eu acordo 4h30, tipo, entre 5 e 6 eu faço algum exercício, e depois eu já me preparo, leio os jornais, eu geralmente dou uma olhada em 2 jornais e vou trabalhar, tipo, 7 horas eu já estou na empresa, né? E já preparo o meu dia, e já olho a agenda, já preparo o meu dia, já começo a trabalhar. Tento ficar até umas 7 horas no escritório, efetivamente. E depois eu vou equilibrando. Ou seja, fica 12 horas dentro do escritório. Em média, sim, né? Mas você sabe também quanto eu, né? Tipo assim, hoje não dá pra gente, ainda mais nessa posição, separar meio que o pessoal e o profissional, né? Acho que é verdade. No meu tempo, quando eu comecei, você tinha isso muito, de separar o pessoal do profissional. Hoje não dá, e ainda mais nessa posição, quando a gente carrega a imagem da empresa junto, que a gente tem toda essa responsabilidade, você mistura as 2 coisas, então você acaba trabalhando muitas vezes 24 horas por dia e vai misturando o pessoal. Então, assim, eu tenho essa noção, até porque muitas vezes você sai às 7 do trabalho, mas você tem evento com cliente, tem evento com regulador, você tem outros eventos que você continua nesse ponto. O que eu tento fazer é equilibrar a agenda no período, né? Tá bom, então nesse período eu sei que tem muito evento, tá bom, então como é que eu vou dormir mais cedo, eventualmente, eu sei que eu vou dormir mais tarde, como é que eu tento acordar um pouco mais tarde, procuro descansar, para descansar a mente, porque você tem que continuar se preparando para as reuniões. Então, muitas vezes, eu acordo 4h30, não vou fazer exercício, eu vou me preparar para a reunião, porque eu gosto de preparar o dia na véspera, né? Então, assim, se tem material para ler das reuniões, eu sempre gosto de estar preparado na véspera. O que é importante nesse cenário todo é você ter um time, né? Você tem que montar um time bom, e quando eu digo um time bom, é um time competente, alinhado nos objetivos e nas metas, podendo ter divergência nas ideias, porque isso te dá riqueza de detalhes, né? Claro. Então, eu sou muito fã da diversidade do time, por mais que eu seja um dos sponsors, eu acredito na inclusão e na diversidade, que a gente discute bastante, enquanto legado para a sociedade, mas eu tenho um sonho, eu trabalho muito com esse meu sonho, né, que a gente valorize as pessoas pela diversidade de ideias. Então, meu time ele é bem diverso de ideias, então, e eu gosto disso, porque quando tem um problema... Perfis diferentes, né? Eu posso ter várias soluções, né? Então, assim, ter um time bom te ajuda, porque daí, assim, isso facilita a sua vida. Também não adianta você achar que você é CEO, você sabe de tudo, conhece tudo, tem todos os detalhes, embora as pessoas achem, né? Não é assim, né? Você tem que saber o que é prioridade, efetivamente, né? Definir estratégia, visão, e muito ter uma agenda de pessoas muito importante, né? De construir o time, de motivar o time,
de entender as dificuldades, de orientar, de ajustar, e ter uma agenda externa muito importante. Então, assim, eu tento equilibrar a agenda nos períodos, né? E, eventualmente, nesse equilíbrio, nos finais de semana, tá bom, tipo, esse final de semana não tem evento, não tem reunião, quais são os finais de semana? E eu gosto de colocar isso na agenda, né? Porque tudo bem, durante o período, você pode, tá bom, eu vou mostrar com meus filhos, mas eu acho que eu gosto de deixar tempos específicos na agenda para a família, para o churrasco. Tá bom, aquele lá eu convidei os amigos, então aquele lá não vou derrubar a agenda. Marquei de falar com os meus filhos. O pessoal deu risada essa semana porque viram na minha agenda que eu tenho o dia do feedback com os meus filhos. Um dia com um dia com outro, né? Conta um pouco mais sobre isso, gostei. Conta um pouco mais. Não, o que aconteceu? A gente faz feedback na empresa e tudo, né? Daí eu comecei a ver que eu conversava com os meus filhos de tempos em tempos, né? E por que isso, né? Porque eu sempre tive a preocupação, desde quando eles nasceram, de garantir que eu estou perto para orientar, para ajustar. E a única coisa que eu li no livro, quando minha esposa ficou grávida a primeira vez, é que até os 7 anos, assim, você tem a oportunidade de trazer seus filhos para perto. E daí, assim, depois eles têm um período que eles são adolescentes, que eles vão para os amigos, depois eles voltam para você. Então, assim, eu guardei isso e sempre cuidei disso, né? E daí eu conversava com eles desde pequenininho. Então, esse dia do feedback vai desde os 6 anos de idade, né? A gente tem períodos, né? Que a gente... Que legal, e daí era muito legal. Daí a gente fazia assim, geralmente é sábado e domingo, né? Daí sábado eu saía com a gente geralmente ia almoçar, ia conversando, filho, olha, como é que você tá? Você precisa de alguma coisa? Dá um feedback pro papai, o que você acha que eu faço bem? O que eu te incomodo? E daí eles combinavam de um comprar um presente simbólico pro outro, né? E a gente veio fazendo isso, independente dos papos, a gente tinha lá uma agenda, um período que a gente conversava, né? E era muito legal, porque depois eles foram crescendo. Que legal. E daí eles falavam assim, papai, eles me chamam de velho, né? Ô, velho, tá tudo bem? E eu falei assim, não, tá tudo bem, vamos conversar nessas coisas todas. E eu curto muito ficar com eles, né? Porque eu aprendo com eles, né? A gente geralmente fala de coach, mentor, pessoas mais experientes, mais velhas, mas eu gosto muito de... Quando a gente olha para o mercado de trabalho hoje, a gente tem 5 gerações trabalhando, né? Então, assim, eu tenho um mentor que tem 35 anos, que ele me ajuda quando fala de transformação digital, e os meus filhos e os amigos deles, muitas vezes eu sento nas rodas, vou conversar com eles, porque eles trazem muito esse negócio do propósito, esse negócio da inclusão e diversidade de uma forma natural. Sim. Eles me ensinam porque eles me cobram, né? Porque eu digo para o pessoal, a minha geração, a turma que está na minha geração falando de inclusão e diversidade, olhando, a gente tem um desafio importante para nós mesmos, né? Porque quando a gente olha, um exemplo que eu sempre digo, as nossas marchinhas de carnaval, nenhuma delas a gente toca mais, né? Então, assim, a gente teve que reaprender esses capítulos, sim, né? Então, isso é muito importante. E os jovens... e os jovens me ajudam super, né? Assim, super. Então, eu acho isso super rico. Cara, muito legal essa da reunião de feedback com os filhos. Vou adotar, vou copiar, já estou avisando que... Eu vou copiar, hein? Então, mas em algum momento meu filho mais novo, quando ele começou a entender, foi crescendo, né? Daí ele foi vendo... Eu sempre compartilhei com eles, né? As remunerações do mundo corporativo. Daí, quando uma vez foi dar feedback para ele, ele falou assim, ô papai, eu falei, diga, eu vou ter bônus esse ano, né? Porque, pô, você fica me dando feedback. Foi muito engraçado. Eu comecei a rir. Vai aumentar um pouquinho a minha mesada, né? Aí você responde assim, né? Se o seu KPI, que é nota, aumentar, aí sim. É isso aí. Mas, Edivaldo, que coisa legal, cara. Muito bacana. Eu tenho 3, né? Eu vou implementar essa daí lá em casa, viu? O bônus vai ficar caro aí, Rodrigo. Vai ficar caro. Vou ter que suar, meu. Para 3 não tem jeito. Edivaldo, o que você considera características fundamentais num executivo? Então, quando você vai contratar alguém para o seu time, ou executivos que você admira, ou características que você tenha, que você considera fundamentais nos dias de hoje para executivos. Imagina que tem uma legião de pessoas assistindo a gente que estão desenvolvendo as suas carreiras, né? Quais essas habilidades que, na sua visão, na sua opinião, são chave e que esses executivos deveriam ter, deveriam desenvolver? Então,
Então, assim, algumas coisas que parecem meio básicas, mas são importantes, né? Eu acho que integridade e transparência, né? Uhum. É transparência para mim mais na hora do problema do que na hora do que tá bom, né? Porque assim, no problema você pode ajudar a resolver, né? Depois que você não sabe, não pode. Acho que são pontos importantes. Eu gosto muito de compartilhar ideias, assim, e de criticar mesmo o assunto, né? Eu acho que a gente muitas vezes não discute os assuntos difíceis, e muitas vezes quando vai discutir os assuntos difíceis traz para o pessoal, né? Ah, ele está falando de mim, né? Então, assim, eu gosto de ter discussões dos assuntos difíceis, porque na minha cabeça, assim, se você resolve os assuntos difíceis, você melhora tanto quanto profissional, quanto pessoa, e também melhora a empresa. Isso para mim é importante. Pessoas que saibam formar time, né? Acho que assim, formar time, formar sucessão, isso é importante também para mim. Eu gosto de pessoas que tenham iniciativa, mas que também tenham acabativas, né? Aquele negócio da entrega, da execução. Sim. Né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas com muita iniciativa, mas não entrega, não acaba aquele negócio. Né? Então, assim, você abre um monte de porta, né, e não fecha. Isso aí. E principalmente, assim, ser protagonista, né? Eu não gosto de vitimização, porque, assim, todos nós, sempre, todo mundo tem problema. Tipo, você tem problema, pode ser maior ou menor, mas não interessa o tamanho que você considera, né? Respeitar o problema do outro. Você tem, na família, você eventualmente tem, nas empresas você tem. Então, bom, como é que a gente é protagonista e resolve isso, né? E trabalha para resolver. Porque é muito fácil você explicar por que você não fez, por que você não consegue, por causa de um problema. Meu ponto é, como é que você faz para superar o problema, para resolver, para procurar alternativas, sabendo que, eventualmente, você não vai conseguir 100%. Mas se você tem esse mindset de ser protagonista, de querer resolver, você resolve a maioria dos pontos. E eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de ter pessoas assim. E também gosto de ter pessoas ao meu lado que não fiquem puxando o saco, falando português correto, né? Porque, de alguma forma, todos nós sabemos o que a gente é bom e o que a gente precisa melhorar. E o fato é que, quando você chega nessas posições, as pessoas querem muito te agradar, né? E eu gosto de pessoas que... E eu sempre falo para o meu time, assim, pô, se eu falei alguma coisa errada, se eu falei alguma besteira, se você discorda, tudo bem, eventualmente em público é inadequado. Mas, pô, me chama do lado e fala, né? E eu não vou sofrer com isso, sabe? Porque, assim, eu vejo isso como uma ajuda, porque ninguém é perfeito, né? Sim. A gente muitas vezes idolatra as pessoas, mas ninguém é perfeito. Eu acho que isso te ajuda, né? Não é só você, quando você está numa função de liderança, você pode dar feedback para o seu direto, para qualquer um. Você também pode receber, né? Eu acho que ter essa humildade de poder interagir te ajuda a crescer, É muito... e te tira das armadilhas, né? Nesse ponto a gente pensa exatamente igual. Eu tenho exatamente o mesmo ponto, né? Eu, por exemplo, não gosto que me chamem de chefe, né? Eu gosto de ouvir os pontos que eu tenho para melhorar. É aí que eu cresço, né? Como você falou, as coisas que eu tenho de fortaleza, eu já sei, né? E não tem problema nenhum eu saber. Aliás, eu tenho que saber, né? Eu preciso entender aonde eu preciso melhorar, né? E isso é um ponto importante. E indo nessa linha, Edivaldo, você acha que você já teve a oportunidade de trabalhar fora, né? E em empresas de outras nacionalidades. Você acha que é mais difícil dar feedback para o brasileiro no nosso mercado, porque a gente tem essa coisa mais emocional, mais de, pô, vai ficar chateado e tal. Como é que você vê isso? Então, assim, eu gosto muito dessa agenda de pessoas, né? Então, assim, você tocou no ponto que é super verdade, né? Quando eu olho esse assunto, e tem, eu não vou lembrar agora a fonte que eu queria citar, mas tem um estudo, assim, e ele mostra, né, que o latino-americano tem muita dificuldade de dar o feedback, principalmente no que as pessoas precisam melhorar. Então, assim, melhorar, exatamente. E eu, quando li esse artigo, acho que foi um artigo da Harvard Business Review. Quando eu li isso, assim, é muito verdade, né? Mas qual é o ponto que eu sou meio que ao contrário, né? Então, na minha carreira, eu tive que, com base nos feedbacks, mudar, porque eu era muito de não elogiar e já focar no que precisava fazer para melhorar. Mas à medida que você vai assumindo posições mais senior, você não pode ser assim. Você tem que saber motivar as pessoas, tem que saber valorizar esse capítulo, né? Mas qual é o meu ponto? De elogiar e de valorizar o positivo e reforçar, mas falar do que as pessoas precisam melhorar. Vai na ótica da transparência, né? Porque depois a pessoa não entende por que ela não foi promovida, por que ela não conseguiu aquilo, por que ela não foi naquele treinamento. Eu acho que dá para você
colocar de uma forma respeitosa e construtiva esse feedback do que a pessoa precisa melhorar. Né? Então, eu acho que, embora sejamos todos latinos aqui e brasileiros, acho que a gente deve isso, e isso ajuda no desenvolvimento. Porque eu também digo assim, feedback é uma escolha, na hora que você recebe, eu sempre digo para as pessoas... Exatamente. Não, eu sempre digo para as pessoas, não interessa quem te falou, se você gosta da pessoa, se você não gosta da pessoa, né? Mas, assim, pega o feedback e escolhe, né? E eu sempre digo assim, para mim, 2 lugares melhores para escolher, no banho e no travesseiro, né? Pô, tá bom. Olha, de repente é verdade, eu preciso melhorar. Ou, de repente, assim, tá bom, eu não quero melhorar. Mas tudo bem, você escolheu, você ouviu o feedback e você escolheu. Vale também, né? O que não vale é você ficar assim, sem valorizar, né? E isso foi uma jornada e você vai ganhando com a experiência e com a idade, né? Porque antes, assim, tá bom, eu não vou muito com a cara do Rodrigo, por exemplo. O Rodrigo falou que eu preciso melhorar isso. Não foi o Rodrigo, eu não quero nem saber. Não é verdade, né? De repente o Rodrigo fez aquilo, pô, por mais que eventualmente tenha algumas diferenças, mas espera aí, aquilo lá é bom para mim, é verdade, ele tem um ponto. Né? É verdade. Então, eu sempre acho que você tem que escolher isso na hora que você recebe o feedback. Fica quieto, leva para casa e depois escolhe. Eu falo mais ou menos a mesma coisa, né? Eu falo assim, o feedback é bom porque você tem o livre-arbítrio de escolher o que você vai incorporar e o que você vai simplesmente jogar fora, né? Perfeito. Né? Que é isso. Se eu falar assim, pô, Edivaldo, eu acho que, né, sei lá, você fala muito, né? Aí você olha e fala assim, não, acho que eu não falo muito, acho que eu falo o suficiente e tal. Acabou, né? Não tem problema. Mas eu sinto essa dificuldade de extrair o feedback, né? E já tive muita dificuldade de dar o feedback. Hoje em dia não mais, né? Como você falou, o tempo vai te dando a experiência e a maturidade, mas eu ainda vejo muito isso, né? No Brasil, de uma forma geral, essa dificuldade. Edivaldo, papo super legal. Eu queria começar já a dar os contornos aí da nossa despedida. Eu queria te fazer uma pergunta. Você, né, tem uma carreira de sucesso em empresas grandes, sempre olhando a teoria do não, eu já tenho, né, vou buscar o sim, que eu achei fantástico. Que dicas você pode deixar para as pessoas que estão em busca de crescimento na carreira, que estão em busca... não importa que a pessoa... às vezes a pessoa não quer chegar a CEO, mas ela quer buscar um crescimento, ela quer buscar melhorar. Né? Que dicas você poderia deixar para essas pessoas que você considera que te ajudaram ao longo da sua carreira? Então, deixa eu fazendo um disclaimer, né? Assim, eu vou falar o que eu acho, lembrando que cada um constrói a sua história, né? Então, sim, assim, primeiro, tem aquele livro, né, O Sonho Grande, e eu acredito super nisso. Já que você vai sonhar grande, dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Isso eu acho que é super verdade, primeiro ponto. Segundo ponto, planeja a sua carreira, tenha objetivos, planeja, porque mesmo planejando, no meio do caminho algumas coisas vão dar certo, as outras não vão dar, e algumas coisas surpreendentes vão acontecer no meio do caminho. Mas se você tem um planejamento, você tem que ser o ponto futuro, isso te ajuda na decisão. Terceiro ponto, escuta o feedback e sabendo que chefe é passageiro. O melhor chefe é sempre o próximo, né? Quarto ponto, super importante. Boa. Quarto ponto, super importante. Acredite em você, né? Na sua carreira você vai ter pessoas que vão te levar para cima, pessoas que vão te levar para baixo, pessoas que vão jogar na bola, pessoas que vão jogar fora da bola, mas o que é mais importante é você acreditar no seu potencial e se preparar, e para isso, para mim, assim, educação e conhecimento é super importante, né? E quinto e último, assim, seja protagonista da sua carreira, não seja vítima. Você sempre pode fazer escolha entre ser vítima e ser protagonista. A vantagem de ser protagonista é que se você acertou, é mérito seu. Se você errou, você aprendeu com isso, né? Então você está sempre ganhando. Ou você ganha ou você aprende. E daí você não coloca culpa em ninguém, que eu acredito super nisso. Se eu tivesse que resumir, eu resumiria nesses aspectos, Rodrigo. Fantástico, fantástico, cara, muito legal. Eu queria te fazer uma última pergunta que tem a ver com o futuro, né? Do seu ponto de vista,
como executivo brasileiro, como cidadão brasileiro, como é que você vê o futuro do nosso país, do nosso mercado? O que você acha que vai acontecer em formas gerais, em linhas gerais, não especificamente em nenhum segmento específico, mas como é que você está sentindo o nosso futuro no Brasil? Então, assim, eu sou um otimista realista e eu acho que o brasileiro é fantástico, por mais que a gente... E quando eu falo do Brasil, né, como eu morei fora, para mim é igual família, né, quando você está fora. Todo mundo tem alguma coisa da família, mas, assim, você pode falar mal da sua família. Se eu falo, você vai ficar bravo comigo. Então, mais ou menos assim. Então, assim, eu acho que e um exemplo, para mim, desse brasileiro fantástico é a pandemia, né? Por N mensagens complexas que a gente foi recebendo, se olha a combinação da ciência, a vacinação e o brasileiro, a gente tem um sucesso fantástico nesse país. Então, eu acho que para o próximo ano a gente tem aí uma situação complexa, né, que é um ano de eleição, um ano bem complexo, mas, por outro lado, mesmo nesse ano de eleição, eu começo a ver os indicadores de emprego crescendo, então eu acho que vai ter uma retomada, sim. Tem uma preocupação importante com a inflação, você está vendo ela voltar de uma forma intensa. Para mim, por exemplo, que viveu a época da hiperinflação, é sempre uma preocupação, pessoalmente falando, né? Mas eu acho que a economia vai retomar, acho que vai ser um ano de crescimento, com uma certa parcimônia com esses riscos que estão ali. Acho que 2022 vai ser um ano que a gente vai continuar com dificuldades, com algum crescimento aparecendo, com alguma melhoria, mas eu acho que a gente vai continuar ainda meio com sinal entre vermelho e amarelo, cuidando muito disso, principalmente pelas variáveis que vêm, né? Geralmente, quando você tem ano de eleição, você tem uma estabilidade maior, saindo que você está no patamar que você tem uma inflação complexa. Mas eu acho que 22 vai ser um ano dessa instabilidade, eu acho que de 23 para frente, eu acho que a gente tem uma retomada importante de voltar na agenda do crescimento, de melhorar a ascensão, inclusão de mais pessoas das classes sociais e diminuir a pobreza que a gente perdeu muito durante a pandemia, e nesse último período a gente andou para trás. Minha expectativa agora é que 2022 seja um ano, embora instável, que a gente tenha um pouco mais de melhoria, para que 23 para frente a gente comece a entrar numa melhoria melhor, num ciclo de crescimento maior. Essa é a minha expectativa. Eu concordo 100% com ela, eu também sou um otimista, e acho que a gente tem de tudo, né, para fazer uma recuperação fantástica. Meu amigo, eu queria te agradecer demais. Você trouxe pontos realmente relevantes, que eu tenho certeza que vão inspirar e ajudar muita gente que vai assistir esse nosso vídeo. Então, eu quero mais uma vez te agradecer por estar aqui com a gente, por ter dedicado o seu tempo a esse projeto, e queria abrir para as suas considerações finais e a sua despedida também. Bom, então, Rodrigo, super obrigado pela oportunidade, pelo convite. De novo, foi um super prazer estar aqui. Acho que o papo foi super legal. Eu sempre gosto desses papos porque eu sempre aprendo, então, obrigado por compartilhar. E, né, sempre a gente sai melhor desses papos, então, super legal. É verdade. Queria agradecer o tempo de quem aí nos ouviu efetivamente. E, para terminar, eu vou ser muito simples e falei bastante, né? Sempre escolha ser protagonista da sua vida, da sua carreira, que você vai estar sempre melhor do que ser vítima. E desejo sucesso a todos vocês. Muito legal. Pessoal, obrigado por terem assistido mais esse episódio do Experiências Extraordinárias. Se você está gostando do nosso trabalho, por favor, recomenda esse vídeo para os seus amigos, curta nas nossas redes sociais, que a gente vai ter sempre aqui executivos como o Edivaldo, trazendo muito conteúdo bacana para a gente. Fiquem bem, um abraço e até a próxima. O Experiências Extraordinárias é um oferecimento da Gênesis e apoiado por Mainstock, o shopping de produtos de beleza masculino na internet, e Van Creative Flower, a nova e exclusiva forma de presentear com flores.